Olá pessoal, nós estamos no Bate-Papo da Construção e hoje nós vamos falar sobre harmonização de ambientes. Esse episódio é um oferecimento LockBem. O equipamento certo para sua obra está na LockBem. Via Sol, soluções em geração e economia de energia, construção e aquecimento de piscinas. Composta e planta, atitude responsável para um futuro sustentável. Sou Cláudio Ferreira, arquiteto urbanista, estou aqui com as minhas convidadas. Heloísa, seja bem-vinda, por favor, se apresente. Muito obrigada, meu nome é Heloísa Barbosa, eu sou iridologista naturopata e agora consultora de Feng Shui. Então agora eu vou ajudar na construção um pouquinho de harmonização da casa. Na arquitetura, Na dos arquitetura, arquitetos, isso aí, nós vamos conversar bastante. É isso. Isa, por favor, se apresente. Muito obrigada. Eu acho que de todos os temas, eu sou Isadora Arquiteta, eu acho que de todos os temas, esse é o que mais me pegou, assim. Que eu legal. acho muito, muito interessante. Então começa a explicar pra gente a origem, esse nome, né? Que a gente pronuncia de um jeito, de outro, mas tudo bem. É isso. Então, gente, Feng Shui. Muita gente fala Feng Shui, outros falam Feng Shui. Tá. Né? Como ele é de origem chinesa, né? A gente acaba que traz para o nosso vocabulário e cada um fala de um jeito, né? Aí é o seguinte, o que significa Feng Shui? Ele é uma técnica milenar chinesa. E Feng significa vento e Shui, água. Então, assim, vamos imaginar. O que significa? Você imaginando que você está na entrada da sua casa, na porta principal da sua casa, que vai entrar o vento, né, que é aquela energia, que é o que a gente procura aqui, vai entrar e vai adentrando dentro da sua casa como se fosse a água. Então, vai preenchendo os espaços como se fosse a água. Então, Feng Shui é isso, vento e água. Então, é a nossa energia. Você abriu a porta da sua casa, está entrando a energia da sua casa. E como que ela vai entrar? Ela vai procurar os espaços certinho. É onde entra a nossa harmonização. Aí que entra a união, né, com o projeto de arquitetura, né? Isso. Essa visão mesmo. E você tem uma técnica, né? Como tudo, né? Não é só o olhar ali. Provavelmente tem algumas coisas que norteiam, né? Isso. Na verdade, o Feng Shui não existe uma escola só. São várias escolas. Alguns da bússola. O nosso, a gente tem uma técnica que a origem é sempre procurando o início na porta de entrada. Então, toda vez que você pegar um projeto, você vai procurar a porta de entrada. É dali que a gente vai começar a aplicar o baguá. O que é o baguá? São as 9 áreas de energia da nossa casa. Então, a gente pega o projeto e divide em 9 áreas. E ali, a gente vai harmonizando cada ambiente. Então, assim, cada casa vai dar o baguá de um jeito. Não vai ficar igual, porque as plantas são diferentes. Interessante, mas essas áreas por exemplo, assim, área social, área privativa, não tem nada a ver com isso? Nada a ver. A única diferença, assim, que a gente presta atenção quando a gente vai aplicar o baguá são áreas abertas ou fechadas. Então, assim, tipo, a gente vai pegar uma garagem. Se a garagem for muito grande, aberta, ela não entra no baguá. Se ela já for fechada, ela entra no baguá. Se uma varanda enorme, essas casas hoje, vocês fazem aquelas casas lindas, maravilhosas, aquelas varandas, mas que ela tem os vidros, né? Fechou, então ela entra no baguá. Se ela é totalmente aberta, ela não entra no baguá. E você trabalha quais aspectos, né? Amor, prosperidade, o que você vai harmonizar nesses ambientes, né? Ou tudo junto? Assim, nós temos as 9 áreas. 9 áreas. Então, nós temos... Você entrou na porta de entrada, nós temos trabalho,
amigos, espiritualidade, família, saúde, criatividade, relacionamento, sucesso e prosperidade. Então, a gente vai procurar harmonizar todas essas partes na nossa casa. Olha. É muito interessante. Isso é muito interessante, porque se for parar pra pensar, tudo isso tá realmente ali dentro da casa, né? Que você fica ali pensando em todas essas áreas, e se né? você Faz muito sentido. E se você parar pra pensar, nós somos o reflexo da nossa casa e a casa é o nosso reflexo. Então, assim, se você chegar naquela casa, tipo assim, você não deu conta de arrumar sua casa, que a casa tá bagunçada, sua energia já não... Agora, se você chega com a casa limpinha, né? Nossa, cheirosinha, já muda muda tudo. Então, já começa por aí, né? Então, umas coisas que a gente já vai vendo, assim, é bagunça, né? É a manutenção da casa. E a gente tem esse imã, né? Igual a gente fala, né? Você viaja, mas nada como chegar em casa, né? Gente, a casa é o melhor lugar que existe pra As gente cores chegar, também. né? Isso. Cada parte do baguá representa uma cor também, né? Então, nós temos igual o sucesso é vermelho, o trabalho é preto. Então, assim, quando a gente vai harmonizar, a gente procura colocar elementos de cada parte, né, que vai cair lá na sua casa, naquele elemento. Aí pode ser cor, pode ser elemento, pode ser formas, pode ser objetos. Várias coisas que a gente pode estar colocando nos cômodos relacionados a cada ponto do baguá. É muito interessante. Eu fiquei curiosa, assim, se, por exemplo, eu estou fazendo um projeto, em que momento que isso é pensado? É assim, ó. Pode ser do início, quando você está projetando. Ou a casa está pronta, porque a maioria das pessoas vai falar assim, nossa, mas minha casa está pronta, minha casa não tá de acordo. Não tem problema. A gente consegue harmonizar fazendo as curas e correções. Né? Então, o interessante da arquitetura é você, se a pessoa já quer, a pessoa que contratou o arquiteto já quer harmonizar junto, tal, a gente consegue já colocar os cômodos. Isso, a gente aplica o baguá na planta, você vai fazer a planta. A gente aplica o baguá e você, não, mas espera aí. A gente pode mudar algumas coisas que vai... Tipo um banheiro na área do sucesso não é bom. Então, a gente já consegue... então, vamos pôr esse banheiro para cá? E nem deixa um cômodo bom aqui. Entendeu? Então, algumas coisas a gente consegue fazer isso quando vocês for fazer o projeto. Porém, já está pronto, a gente consegue fazer as curas e correções. Então, mas o arquiteto já pode entregar, né, o seu projeto harmonizado. Você pode oferecer isso, né? Demais, o diferencial do meu escritório vai ser muito, eu entrego o projeto harmonizado. Porque o que a gente procura? Prosperidade, harmonia e saúde. Então, assim, ó, o foco nosso é isso. Quem que não quer uma prosperidade? Quem que não quer uma harmonia familiar? E quem que não quer ter uma saúde plena? Então, assim, quando você vai já projetar a casa, se você já conseguir projetar com isso, você já vai ter tudo junto. É maravilhoso. E quando é um projeto de decoração? Né? Por exemplo, eu vou fazer o quarto do bebê, o quarto do casal. Você pode harmonizar também só aquele ambiente. Por exemplo, foi contratado para fazer aquele ambiente. Isso. Eu não posso estender na casa. Porque tem várias coisas, né? Por exemplo, o sofá tem que estar virado para a porta, ou ao contrário, eu não lembro. Você tem que ter posição de comando. Então, se você está sentada aqui e a porta está lá, você vai ter posição de comando. Se você chegar e o sofá estiver de costa para a porta, você não tem posição de comando. Entendi. Porém, igual hoje em dia, tem muitos apartamentos, né, que são pequenos, não consegue virar o sofá, mas a gente tem as curas. Entendeu? A gente vai fazer a cura que ele vai usar algum objeto que ele vai ter a posição de comando. E são objetos de decoração? Objetos de decoração. A gente pode estar usando os próprios objetos, assim, porque tem os cristais, tem sinos de vento, mas tem pessoas que não gostam, né? E tem pessoas que adoram, mas tem pessoas que não gostam. Então, a gente vai usar espelho, a gente vai usar, igual assim, ó, vamos pôr na sala. Sabe, hoje tem aqueles vasos espelhados, né? Você pode usar o vaso espelhado para ter essa posição de comando. Não vai interferir em nada, ninguém vai saber o que está fazendo ali, porém você consegue, por esse vaso, ter essa posição de comando.
Ah, entendi. Isso seria uma cura. Isso seria uma cura. Isso seria uma cura. Através de um objeto de decoração. Um objeto de Aham. decoração. Então você pode pensar desde quando você está começando a Sim. projetar mesmo, E o e interior? depois interior, ou quando o cliente te convida mesmo para fazer alguns ambientes. Você, Aham. igual assim, a gente faz os trabalhos assim, a pessoa pode contratar simplesmente para aplicar o baguá, ela quer saber qual a área que está na sua casa. Ou você pode fazer aplicação mais a análise, que você vai enviar para a pessoa, como é que tá, o que ela pode estar fazendo para harmonizar a casa dela, ou você pode fazer a consultoria completa, que aí você pega a casa toda. Aí você pode Entendi. fazer de um quarto só, ou você pode fazer da cozinha, ou o quarto dos filhos. Legal. Eu fiquei agora, assim, com uma dúvida. Se eu quiser, por exemplo, para o meu escritório, que é um ambiente só, num contexto único ali. Aham. Tem Tem também. como? Tem todas as partes comerciais. Pode ser uma loja, pode ser um escritório. A gente pode aplicar o Uma baguá loja numa mesa no do seu shopping. escritório. Entendi. Uma loja no shopping. Aí você vai fazer somente para aquela loja. Então você vai focar no trabalho daquela loja que te contratou. Agora, se o shopping todo, não, é legal, vamos fazer, tá, aí você consegue pegar todos os ambientes. Mas a pessoa, geralmente, quando é comercial, ela vai fazer pro seu ponto comercial. Olha. Então, assim, não é uma coisa, vamos dizer, cara, né? Porque realmente você já ia trabalhar com objetos de decoração, né? Mas de forma Assertiva. correta, né? E às vezes, assim, você coloca um objeto num cômodo e outro que não tá combinando, não tá harmonizando. Se você tira de cá, põe aqui, pronto, harmonizou, tá fazendo bem pra sua casa, né? E simplesmente mudamos de lugar. Uhum. E como que é o feedback disso? Assim, vocês veem as pessoas falando que tiveram bons resultados. Desde, os resultados. sei lá, um sono melhor. Isso. Tudo, né? A devolutiva é muito grande, porque assim, ó, cada caso é um caso. Você vai atender uma família, aí cada um, mas aqui tá todo mundo doente, não sabe o que tá acontecendo, tudo tal. Aí você vai focar nesse, vamos ver por quê. Que tá... mas a gente, de repente, meu marido perdeu o emprego, a outra também, e não tá indo, o que tá acontecendo? Aí você vai pegar na parte da prosperidade, aí você pega a parte de trabalho, sucesso. Então, cada caso é um caso, harmonia familiar. Muitos casais brigando, né? Muitas família, pai com filha brigando, tudo, falta de harmonia familiar. Então, cada caso é um caso. E aí, quando você faz essa harmonização, gente, é muito rápido. Muito rápido, você já vê a devolutiva. Uhum. É muito interessante. E espaços que passam muita gente, por exemplo, assim, um hall de entrada de um edifício, né? Esse hall. Aí, de repente, vamos trabalhar o hall de entrada do prédio. É possível, porque são pessoas diferentes. Então, esses casos são casos à parte, porque assim, todo mundo tem que aceitar. Então, quando a gente pega apartamentos, a gente tem que trabalhar o apartamento, dentro do apartamento. Quando é um hall, vamos supor que um apartamento tem 4... Não, fala até o hall de entrada do edifício, lá embaixo. Aquele hall social, tal. Tudo. Pode trabalhar, mesmo que tenha pessoas diferentes, né? Porque quando você fala casa, é uma família, tal. Isso. Escritório também, né? A pessoa ali. Mas um hall de entrada de uma... Dá para harmonizar, porque você vai vendo assim, ó, o que tem de bloqueio? Às vezes você coloca um vaso, mas o vaso está atrapalhando um pouco a porta de entrada. Então, a gente vai mudar esse vaso para não dar bloqueio. Então, a gente vai ver o que pode estar melhorando ali, né? Colocar as plantas nos lugares certos. Muita gente gosta... de planta também? Tipos de planta e onde elas estão. Então, assim, tem tudo isso pode estar fazendo. As cores que a gente pode estar colocando. Tem as cores específicas para cada comércio Até também. Até para escolha de papel de parede? Também. Para cada lugar, a gente pode estar escolhendo os papel de parede específico para cada lugar. As cores para cada... Para cada ambiente, para cada ponto comercial. Comércio, assim, cada, por exemplo, um arquiteto ou um consultório. Isso, são cores diferentes. Já tem as cores que casam melhor.
e que vai te chamar mais atenção da clientela. Nossa, muito interessante. É igual assim, né? Muita loja. Porque tudo tem uma lógica, assim, lógica. No fundo é racional. É racional, porque, na Parece verdade. Uma coisa muito mística, mas. Não, na verdade, isso é como tudo na vida, né? Foi testes. Então, quando os chineses começaram a estudar, eles foram testando. Então, eles pegaram como base a natureza. Por que tudo na natureza vai bem e dentro da nossa casa não? E eles começaram a fazer o teste. Então, começou a mudar os móveis de lugar, começou a colocar os objetos, tudo, e foi marcando. Então, isso é milenar. Só que antigamente, não era só os reis, né? Quem estudava eram só homens, né? A mulher não podia nem sonhar com isso. E era só gente de poder. E outra, aí era só lá no Oriente. E aí, o pessoal começou a estudar e trazer para o Ocidente, porque é diferente. E muita gente ainda tem preconceito, e eu também sou uma que tinha preconceito, porque você pensava assim, não, mas isso é lá da China, né? É do budismo. Então, muita gente pensava, só ligava ele ao budismo. E, na verdade, não tem nada a ver com religião. É a harmonia da sua casa. Então, quando às vezes a gente coloca um objeto, tudo, a gente vai fazer uma intenção. E a gente vai, sim, agradecer, né? E, às vezes, fazer uma oração. Mas você vai fazer uma oração para a sua religião, né? Então, porque tem uns mantras. A gente tem um mantra. Então, tem um mantra deles, Mas nós temos nosso mantra. Na minha casa, eu uso como mantra na minha casa as minhas músicas do Padre Marcelo, de vários padres, eu ponho lá numa altura, que é um mantra que eu me sinto bem. Então, cada um vai fazer isso aí dentro da sua religião, né? Então, não é uma religião. Todo mundo tem esse preconceito que porque a maioria que trabalha com isso tem o Buda lá, tudo, mas não depende dessa religião, não tem nada a ver com religião. E na arquitetura, né? Você, quando envia o projeto, né? Você tem que colocar já o layout para você analisar, pelo que eu vi. E entra também layout da cozinha, onde vai estar o fogão, geladeira, sofá, você já disse. É muito interessante. Não só a planta, tem que ter a planta com layout isso, mesmo. Tem. Local de cama. Isso. Todos os objetos. É interessante, porque o Márcio estava fazendo a reforma lá e eu tinha deixado o lugar certo para colocar o fogão. E eu não estava estudando isso. E quando eu comecei a estudar, eu falei, o fogão não pode ser aí. O fogão vai ser aqui. E aí eu já pus o fogão na ilha lá, né, com posição de comando. Então, é muito interessante você já ver isso antes, para você já colocar as coisas certas no lugar certo. Uhum. Então, assim, o que a gente tem que seguir muito, é muito importante para vocês, arquitetos, focar. São LLP, é local de longa permanência. É fogão, mesa de jantar, cama e sofá. Como que eles vão estar? Eles vão ter posição de comando? Tem alguma coisa bloqueando? Tem alguma coisa atrapalhando? Onde está a cama? A cama com a cabeceira para a janela não é bom. A cama que tem aqui atrás, tem a cabeceira e aqui atrás tem canos passando, não é bom. Né? Então, assim, só que tudo tem cura. Aí se a pessoa estiver assistindo, fala assim, nossa, minha casa tá tudo errado. Não, se desespera. De obra de arte, chega lá e não... Meu Deus. Então, não tem nem como mudar as coisas de lugar. Uma coisa interessante também é ver os quadros, não sei, o que o quadro tá te transmitindo. Às vezes você compra uma obra de arte linda, maravilhosa, tudo tal, mas às vezes ela não tá casando com a harmonia daquele lugar, né? Então, às vezes, esse quadro pode estar colocando em outro e vai ter mais funcionalidade lá. Vai estar harmonizando o outro ambiente. Então, é muito interessante isso. E, assim, tem o Feng Shui e tem outras formas de harmonizar que não estão dentro do Feng Shui. Como que é? Nessa você falou que tem outras linhas, né? Tem outros estudos. O que a gente segue, eu estudei com a Bruna Veiga. Ela mesma criou, ela estudou com o o mestre Thomas Lin, mas ela criou chama OLI, o método dela, OLI. Então, são 4 formas: observação, limpeza, harmonização e intenção. Então, a gente trabalha essas etapas.
Então, geralmente, a observação vem da consultoria e depois eu tenho que passar para a pessoa. E é muito interessante que a limpeza, não é a gente só pensa em limpeza física. Fazer um limpa no guarda-roupa. E isso faz parte também. Porém, o que é mais difícil da gente fazer são as nossas crenças limitantes. As nossas limpezas energéticas. Porque a gente vem trazendo dos nossos antepassados algumas coisas que fala assim, não, mas para que eu vou descartar isso? Não, vou ficar com isso. Então, são muitas coisas que a gente tem que conseguir se libertar daquilo, né? Você tem que falar assim, mas para que eu preciso de uma casa tão grande, tão bonita? Tem gente que não tem nada. Então, isso são crenças que ficam na nossa cabeça. Sim. E a gente tem que também trabalhar isso aí. Para você conseguir prosperar, você tem que conseguir também se libertar dessas crenças. Eu pensei agora, e a questão de móveis usados, por exemplo? Tem alguma coisa a ver? Por exemplo, a energia que... Mas aquele móvel que você trouxe lá da casa do vovô, alguma coisa assim? Não. Ou você comprou no... Antiguidade mesmo, móvel. Sim. Então, o importante é saber a situação que ele tá. Se for um móvel que você consegue restaurar e deixar ele, né, novinho. A gente tenta não ficar colocando muita coisa antiga dentro de casa, mas tem muita gente que tem gente que gosta de antiquário, tudo. Porém, a gente tem que fazer essas limpeza também. O anil é uma coisa que a gente faz. Pega o anil, põe na água e faz uma limpeza, tá? Porém, a manutenção. Isso é para qualquer coisa, qualquer objeto da nossa casa. Uma porta se está lascada, um armário que não está abrindo direito. Isso tudo são energias estagnadas. Elas vão estar te prejudicando de alguma forma inconsciente. Né? Então, assim, a gente deixar as coisas funcionando da melhor maneira possível. Então, assim, estragou uma torneira, vai lá e conserta. Estragou um chuveiro, vai lá e conserta. Não deixa ficar estragando 10 coisas ao mesmo tempo que depois você não dá conta de consertar. Queimou uma lâmpada, mas tem mais 10, vai lá e troca. Sim. Entendeu? Então, assim, a manutenção. Então, o objeto, tem muita gente que gosta de objeto, às vezes herda, né, de famílias, tudo, a manutenção. Às vezes, se você pintar ele, o problema é ele estar danificado. Isso. O que traz essa energia ruim para dentro de casa é as coisas estragadas. Então, por isso que a gente tem que trabalhar o desapego, né? Muitas vezes você tá guardando uma roupa lá de 1900 e bolinha, nossa, eu paguei tão caro nessa roupa, mas você nunca mais vai usar, gente, doa, desapega, sua vida vai pra frente. E vale para alimentação, né? Alimentos vencidos, né? Uma fruta ali estragada, isso vai causar no corpo, né? Sim. Então, a casa é um corpo, isso é muito importante, tanto é que a gente trabalha os potes, deixar potes na cozinha, sabe aqueles potes de vidro, com alimentos, né, grãos, sempre cheio, porque tem sempre trazer também a fartura para sua casa. E evitar de deixar a fruta estragada na geladeira, ou a fruteira cheia também é uma coisa, vai te trazer fartura. E não deixar nada estragado. Vai lá, vê o que está estragado e joga fora, descarta. E é muito importante também, gente, o descarte. Lixo não pode ficar perto do fogão. O fogão é a nossa prosperidade está ali no nosso fogão. Então, o fogão, o lixo não pode, o lixinho não pode ficar perto do fogão, tem que ficar pelo menos 2 metros longe. Nossa! Então, a gente é um lugar onde está descartando as coisas, então não pode ficar lá. Então, são muitos detalhes que a gente vai passando. Quando a gente é contratado, tem um checklist. Então, a gente vai passando, vê se tem isso, tem aquilo outro, tal. Mas tudo tem solução. E a parte de iluminação, né? Influencia também? Também, é muito importante. Ele também a iluminação é muito forte. Às vezes, sim, que você tem uma área faltante na sua casa. O que é uma área faltante? Entra dentro do baguá, mas é uma área aberta, né? Igual lá em casa mesmo, ficou uma área aberta logo na entrada já. Aí, o que você faz uma cura? A luz. A luz, ela vai curar esse espaço. Então, assim, ter uma boa iluminação em todos os lugares, tudo. A luz faz parte do Feng Shui e a gente tem que sempre pensar que ela vai trabalhar. Aí a gente fala na iluminação natural, né? Também. Que é importante. E a questão de trabalhar a luz artificial, né?
assim, que a gente já trabalha, né? O projeto luminotécnico, a gente já tem todo esse cuidado. Uhum. Mas eu penso assim, ter um cuidado a mais quando você vai fazer essa harmonia dos espaços. Isso, aham. Porque às vezes, assim, ó, vocês projetaram lá e ficou sobrando um pedacinho lá, né? Ficou com essa área faltante. Você já pode, já no próprio projeto, porque às vezes você vai tá projetando uma casa muito grande, é o sonho da pessoa, tudo, vai ter uma área faltante. O que você já faz? Já põe esses spots assim, ó, põe um quadro lá, já tá com uma luz lá. Isso já tá fazendo uma cura. É como se você estivesse empurrando a parede lá pro fundo, tá igualando a casa. Ah, Então, tudo tem solução. uhum. É muito interessante estudar isso, porque quando eu comecei a estudar aqui, eu vi minha casa, falei, socorro, que minha casa é em L. Eu falei, socorro, o que eu vou fazer? Aí você vai estudando tudo, não, tudo tem solução. E é muito interessante, porque não é nada bicho de sete cabeças. E, em geral, a vegetação, o paisagismo, você pode usar e abusar ou não? Tem que tomar cuidado também. É assim, principalmente na área de fora, o caminho. A gente tem que tomar muito cuidado onde vai ser o caminho para você chegar até na porta de entrada. Às vezes você vai agora, tá projetando tudo lindo, põe uma planta pequenininha, mas ela vai crescer e ela vai dar bloqueio. Então tem que tomar cuidado com isso. Nossa, minha casa tá totalmente bloqueada. A entrada da minha casa é só planta. Mas tá atrapalhando o caminho? Não. Tem o caminho ali pra passar. O problema mas é assim, porque às vezes ali o problema é você pôr uma planta que ela vai crescendo e ela vai adentrando no caminho. Vai invadindo o caminho. Isso. Entendi. Mas assim, ó, ela também, igual às vezes igual lá em casa era uma área faltante lá, muito grande na área externa, o paisagismo grande, maior que a casa, também uma cura da área faltante do lado de fora. Entendeu? Objetos pesados, vasos grandes, esses lindos vasos maravilhosos, também é cura, né? Então, pode usar, não tem problema. Tem só que tomar cuidado para não bloquear o caminho de passagem. Olha, esses são muitos detalhes, né? Sabe? E eu vejo que é um diferencial mesmo, né? Nos projetos de arquitetura, você, por que não já entregar o projeto harmonizado aí? Né? E outra coisa que a gente pode estar trabalhando muito, né, em todos os ambientes é o equilíbrio dos 5 elementos, que é terra, fogo, água, metal e madeira. Então, você vai colocar os objetos em todos os cômodos com o equilíbrio dos 5 elementos. E já está fazendo uma cura, já está... Aí você falou em madeira. Tem que ser a madeira mesmo, porque hoje nós temos, né, porcelanatos, né, que imitam madeira, MDF, que imita madeira. PVC. Como que é? É o natural ou pode ser assim, ó. a imitação? É assim. Se você for pôr aquele piso que imita madeira, aquele lá vai entrar na terra. Porque ele não vai entrar como se fosse a madeira. Sim. Agora, se for como chama? Aquele amadeirado mesmo, aquele entra como madeira. Mas o que é o piso mesmo, que imita a madeira, aí ele entra como terra. Tá. Entendeu? Tem que ser o assoalho. Isso. Né? Mas você pode estar colocando... Um móvel. Isso. Uma almofada que tiver as plantas, sabe assim, umas folhagens, ela entra como madeira. Porque é uma árvore, entendeu? Então, não necessariamente a madeira, né? Mas aí você vai colocar um quadro que em volta ele é madeira. Ele entra como madeira, né? Então, tem várias coisas que você pode estar colocando como madeira. A cor de madeira. Às vezes, eu gosto dessa mesa. A mesa, assim, ela é madeira, né? Mas se ela fosse, às vezes, de vidro, mas pintada, né? Aí ela vai transformar na cor de madeira, né? Então tem tudo isso. Luísa, nosso tempo finalizando. Obrigado. Espero que você pode voltar novamente, né? Para trabalhar outros detalhes. Pessoal que tiver dúvidas aí também pode colocar aí nas nossas redes sociais. Para a gente ir amadurecendo tudo isso, acho que só vem agregar, né, para o projeto. E o que a gente busca enquanto arquiteto, né, são a felicidade das pessoas, né? Então, tudo que agrega para trazer bem-estar
né, só vem a somar. É verdade. Muito obrigado pela sua participação. Agradeço, foi muito bom. Isa. Obrigada, vamos fazer uma parceria. Vamos fazer uma parceria, vamos trabalhar junto pro bem-estar, como diz o Cláudio, pro bem-estar das pessoas. Com certeza. Obrigado. Obrigado a todos que estiveram conosco e continue com a gente nas redes sociais. Obrigado. Esse episódio é um oferecimento LockBem. O equipamento certo para sua obra está na LockBem. ViaSol, soluções em geração e economia de energia, construção e aquecimento de piscinas. Composta e planta, atitude responsável para um futuro